1 Reis, capítulo 17, verso 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Então se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e fazer conforme a tua palavra. Porém, fazer disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Pode se sentar. Senhor Deus é perfeito. Alguns dias eu tenho meditado nesse texto aqui, e estive em uma outra igreja, falei um pouco sobre esse texto aqui, e fiquei hoje orando, pensando, perguntando ao Senhor o que o Senhor queria nos direcionar nessa noite, né? Para onde o Senhor gostaria de nos direcionar nessa noite. E aí quando eu cheguei aqui, ouvi o pastorinho falando a meditação em 2 Reis 5, onde ele falava sobre obediência, e eu entendi que era isso que de fato que o Senhor queria comunicar a nós. Esse texto é muito conhecido, né? A gente conhece bem esse milagre, e eu queria olhar para algumas perspectivas aqui, porque eu já falei isso aqui para os irmãos, que eu gosto muito das pessoas que a Bíblia conta a história, apesar de não dizer nenhum nome. A gente não sabe qual é o nome dessa mulher, qual é a história, como que ela ficou viúva. A gente só sabe poucas informações sobre ela. Primeiro, que ela era viúva. Segundo, que era alguém pobre, ou que poderia ter ficado pobre mediante a situação de escassez que estava acontecendo aqui, porque era um tempo de colheita, era um tempo que se vivia do que se plantava. Até hoje, né? A gente vive do que planta, né? A gente compra muita industrializada, mas a gente ainda vive das sementes, né? Mas naquele tempo, mais do que nunca. Então não tem chuva, não tem plantio, não tem plantio, não tem colheita, não tem colheita, não tinha nada. Então estava faltando muita coisa. Era um tempo de escassez. E o que a gente sabe dela? Que ela era viúva, que ela tinha um filho e que ela morava na cidade de Serepta. Só, a gente não sabe muita coisa. E nesse tempo surge Elias. Elias aparece na Bíblia, digamos assim, na história do povo judeu, nesse capítulo aqui, no verso 1, já surge como um furacão, já surge falando: ó, não vai chover porque está tudo errado, o rei Acabe não está fazendo o que deve fazer, o povo não está servindo direito, então sobre a minha palavra não vai chover. E não chove. E aí Deus dá alguns direcionamentos para Elias depois desse tempo, e Elias vai morar junto ao rio, se alimenta do que o corvo leva, bebe água do rio. Só que depois o rio seca também, porque não estava chovendo, até o rio secou. E aí Deus dá outra ordem para Elias, para ele descer para um lugar, para Serepta, onde ele levantaria uma pessoa para cuidar de Elias. Parece que a história é sobre Elias, homem muito famoso, conhecido, profeta, que no Novo Testamento foi citado diversas vezes. Inclusive a Bíblia diz que João Batista andou sobre o espírito de Elias, e no Monte da Transfiguração, quem vai no culto com Jesus? Elias e Moisés. Então Elias é uma pessoa muito importante, a vida dele é muito importante e significa muito para nós, porque é o homem que orou e fez cair fogo do céu, que clamou por fogo do céu e o fogo caiu. É alguém muito conhecido. E parece que esse trecho aqui do capítulo 17 é sobre Elias.
Porque Deus fala para Elias, levanta que eu vou te sustentar agora em Serepta. Mas apesar de estar contando a história de Elias, esse trecho aqui já é sobre a viúva. Você entende isso? Então muitas vezes na nossa história parece que é tudo em relação ao outro, né? Que a gente é o que não tem nem nome. Quem já se sentiu assim? Parece que tem sempre um mais famosinho, um mais projetado, um mais abençoado que a gente. E a gente está meio que solto, mas tem hora que não é sobre o outro, é sobre você. Então fica tranquilo. E aí, Elias é mandado por Deus a esse lugar. Mas é interessante que quando Elias chega lá, Deus fala assim, ó, você vai para lá que ela vai te sustentar. Ok, aí ele obedece. Só que quando ele chega lá, a viúva que ele encontra, ela não tinha nem para ela que dirá para Elias. Como que é mandado para ser sustentado por alguém que não tem o sustento? Não parece estranho? Aí o que eu acho mais estranho, que foi o que me fez ficar mastigando essa história aqui por esses dias, é que se ela não tinha, tudo bem que era um tempo de escassez, mas até no tempo de escassez tem as pessoas que continuam bem, continuam tranquilas, tem suas cisternas, seus poços. Por que não mandar para uma viúva que tivesse a condição de sustentá-lo? Por que não mandar para uma casa que tivesse o que dá para Elias, o que servia a Elias? Mas mandou para esse lugar onde a mulher não tinha nada. E aí, como você receber alguém para ser sustentado por você, quando você está se preparando para comer e morrer? Como é que é esse negócio? A mulher, e aí eu gosto desse ponto aqui, que às vezes a gente começa tudo muito bem, mas a gente tende a deixar no meio do caminho. Já viu gente assim em outras igrejas? Vocês já viram? Pessoas que começam muito animadas, explodindo. Às vezes nós somos assim, né? Tem uma ideia, se dedica e faz tudo no início e no meio, mas o fim é meio capenga. E a mulher está organizada até no fim. Não foi como Agar, que deixou o filho lá do outro lado e falou, vou fugir para não ver a morte. Não, a mulher falou, vou preparar a última refeição da morte. Até para acabar ela se organizou. Mas se organizou para acabar. Por quê? Porque não tinha mais de onde vir. Mas mesmo no momento que ela estava se organizando para o fim, Deus envia Elias. E parece meio contraditório, porque se Elias foi para comer da casa da mulher, como é que é enviado para uma casa que não tem comida? Parece que o plano de Deus não combina. Quem já viveu etapas do plano de Deus que parecia que não encaixava, não combinava? Tem hora que parece que não combina de jeito nenhum. Você fala, mas Deus não tá batendo o que o Senhor está falando com o que está acontecendo. Quem já viu isso? E é engraçado que, geralmente, quando você está numa etapa de vida, que o que está acontecendo não está batendo com o que Deus está falando, é a época que mais se levanta profeta para falar o que Deus está falando. Já viu isso? Aí você ouve e fala assim, mas Jesus não está batendo, porque eu estou vendo X e eu estou vendo Y. Como é que manda o homem para comer na casa que não tem comida? Mas também quem te disse que seu Deus é lógico? Tudo que ele faz tem lógica na cabeça dele, que é o criador de todas as coisas, não na minha, na sua, que é desse tamanho. Você entende isso? Que às vezes não tem lógica, mas não tem no nosso campo? Porque se tem uma coisa que Deus é especialista, é de te explicar o plano no final dele. Já viu isso? Quando você anda sem entender nada em Deus, é quando você chega no final do plano, você olha para trás e fala, ih, entendi. Quem já viu isso? Porque ele é Deus, ele faz assim, ele não é obrigado a te contar nada. Ele é tão bom com a gente que às vezes ele conta. E aí Deus manda Elias se alimentar na casa da mulher que não tinha alimento. Eu fiquei pensando nisso porque é muito difícil a gente receber alguém ou alguma coisa quando a gente não está preparado. Estou falando uma esfera simples, querido. Lá em casa é assim. A semana inteira a nossa casa fica mega arrumada. Porque só mora eu e o Wesley. O Wesley trabalha fora, eu trabalho em casa, mas só fica eu e minhas duas cachorrinhas. Fica tudo tranquilo. Chega no final, começa um desespero, uma bagunça de roupa, de coisa, que chega no nível que a gente abre a geladeira e tem meia na geladeira. Quem já viu quando fica nesse nível? Aí a segunda-feira é o dia de reorganizar para aparecer uma casa de novo. É incrível como só vai pessoas lá em casa na segunda-feira. O dia que está tudo organizado, mas ninguém vai lá. Aí o dia que está tudo fora do lugar, chega alguém, dá vontade de responder, não estou. Quem já sentiu vontade de responder? Não estou.
Não tem ninguém. Você mesmo respondeu que não tem ninguém. Às vezes parece que a coisa só chega no meio da bagunça, no meio da desorganização. E é interessante que Elias era a boca de Deus naquele tempo. O profeta era a boca de Deus, era a própria presença, né? Era onde Deus enviou a presença. Enviou o profeta, Deus vai mexer ali, Deus vai falar ali. Mas só que Elias, como profeta de Deus, não chega na casa da mulher com a provisão. Porque a gente tem a mentalidade de que Deus vai chegar imediatamente com a provisão. Deus envia Elias não com a provisão, envia Elias para pedir. Aí a mulher poderia pensar, eu já estou com dificuldade de prover para mim e para o meu filho, ainda tenho que prover para esse homem, eu vou mandar ele embora. E quantas vezes eu e você reagimos à provisão de Deus assim? Porque a provisão de Deus a gente acha que é problema, que é mais um peso para carregar, que é mais uma coisa para fazer. Tem muita provisão que vem disfarçada de problema, você sabia? Então recebe o problema, porque é do problema que vem a provisão. Eu tenho para alimentar 2 bocas, agora eu tenho a terceira boca. Mas era a terceira boca que ia prover o alimento para os 3. Aí tem gente que manda a provisão embora porque não quer passar por mais problemas. Ah, não, já tem muito problema. Eu não quero mais um. Eu tenho que me alimentar a criança. Eu ainda tenho que alimentar o que Deus enviou. Ai, querido. Quantas pessoas mandando o Elias ir embora, mal sabendo que era sobre a palavra do Elias que a prosperidade ia chegar na sua casa. Aí a gente fala, é uma época de muito problema. Sempre houve muito problema. Sabe quando começou a ser uma época de muito problema? Na época de Adão e Eva, no Éden, comendo o que não deveria comer. Começou o problema ali. A gente vive problemas da atualidade, mas a minha mãe, os nossos pais viviam outros problemas. Sempre houve muito problema, querido. E pasmem, sempre vai haver. Problemas sempre aconteceram. A questão toda é como a gente lida com eles. E essa mulher, ela não encarou a chegada de Elias como um problema. E ela nem sabia, ela não tinha ideia de que Deus havia enviado Elias ali não para sugar, mas para dar. Deus não envia algo para você para te sugar, não. Ele envia para prosperar. O problema é que a gente não dá nem tempo de chegar na estação de prosperar, porque a gente acha que vai ser sugado e já quer jogar fora. Já quer dispensar. Aí a gente dá o endereço aqui, Elias, habita na casa de fulano, que fulano é mais bem preparado que eu. Bobinho. Deus dá endereço errado para alguém? Se era para tua casa, era para tua casa, mas na minha casa não tem. Então vai ter, porque Deus não é maluco. Não adianta ficar mandando Elias embora, comer na casa de outra pessoa quando Deus mandou para tua casa. O texto fala assim, eu mandei uma viúva te sustentar. Eu acho interessante que a viúva não fala, chegou, Deus avisou que você vinha. Mas o encontro era deles dois, porque havia um homem abençoado e uma mulher que precisava da bênção. Quantas vezes o que Deus está te enviando não é para pesar mais nas tuas costas, não, porque a gente passou a olhar as coisas de Deus como peso. Tem gente que acha que ser convertido é peso. Servir a Deus é peso. A servir a Deus é muito difícil. Difícil é servir o diabo, que rouba tudo da gente, suga a gente, suga o nosso dinheiro, deixa a gente até feio. Que eu era mais feia quando não era crente, quem era feio quando não era crente, assume. Elias não veio para pesar. Ele era a solução, queridos. A gente está tão céu que a gente está jogando solução fora. A gente está preferindo ficar mais com o problema do que com a solução. Porque o problema já é familiar, né? A escassez eu já conheço, já sei que eu vou morrer, me preparo e deixa morrer, deixa enterrar. E ela deixa Elias entrar. Ele fala, ele pede a água, pede o pão, pede um bolo, né? Não, ele pede o pão, ela fala, eu não tenho nenhum bolo, eu não tenho nada, eu vou preparar para morrer. Aí Elias vai e Elias era muito, muito intrometido, né? Muito forte, assim. Uma pessoa de muita personalidade. Porque ele fala assim, então tá, vai lá e faz. Mas faz primeiro para mim. A mulher acabou de falar, eu não tenho, nem para mim. Ela vai lá e faz primeiro para mim. Quem já viveu situações assim que você responde, eu não posso. Aí a pessoa fala, tá bom, então amanhã às 9 horas. Quem já viu isso?
quando Deus ignora o não, é porque não é não. O não que a gente fica dando às vezes é só para aumentar o caminho, querido. Porque o não de Jonas só fez ele, ao invés de ir andando, ir de peixe. Às vezes o não só vai mudar o seu transporte para chegar no centro da vontade de Deus. Que ou vai fazer pelo amor ou vai fazer pela dor. Eu lembro que quando eu era criança, uma coisa tão simples, né? Mas hoje eu fiquei lembrando disso, eu fiquei rindo sozinha lá em casa. Éramos eu, Mara, né? Então não tinha muita tarefa, porque eu tinha uma irmã mais velha, minha irmã mais velha cuidava de mim. Tinha duas irmãs mais velhas, uma casada já, a outra cuidava de mim. A minha tarefa era tirar o lixo e encher a garrafa d'água. Só que eu ficava vendo televisão o dia inteiro. Aí quando minha mãe estava perto de chegar, eu queria que enchesse a garrafa rápido, só que a água não tinha nada a ver com isso, a torneira. Aí eu queria fazer tudo em 1 segundo para minha mãe chegar e dar tempo de eu tirar o lixo. Aí minha mãe chegava, não estava lá. O que minha mãe falava? Você vai ter que morar na rua, você e as garrafas. Por quê? Porque ao invés de fazer no tempo que tinha que fazer, eu queria deixar por último segundo. E às vezes a gente é assim. Ao invés de obedecer no tempo que tem que obedecer. Aí Elias fala assim para ela, então faz primeiro para mim. E ela tinha acabado de dizer que nem tinha, gente. Tem época que a gente não tem mesmo, não tem condições de se manter em algumas coisas, não tem condições de fazer para Deus, mas a gente não tem condições na nossa perspectiva, porque bem verdade é que a palavra do Senhor diz que é que quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Então quando Deus te força, no momento que você não tem, quando Deus te pede na escassez, é a hora de você liberar mesmo, porque é nessa hora que Ele te fortalece. Quando você está ok, está forte, está firme, aí você está fazendo pelas suas próprias forças, você entende isso? E aí Elias fala, faz lá do bolo e traz primeiro para mim. E isso fala de premissa. Pastor Ivo citou aqui uma coisa que eu já vi uma pessoa também fazer isso, pastor. Reclamar que o dízimo está alto. Quem me dera um dízimo alto? Eu quero um dízimo de 10 mil. Porque eu só estou dando um dízimo de 10 mil, quanto é que eu estou recebendo? Tem gente que é tão mesquinho que até para ganhar é ignorante, já viu isso? Se o dízimo aumentou, isso significa que a tua renda aumentou. Premissa de Deus para Deus é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é sobra. Tem gente que bota na mesa as contas, paga tudo e se der dá o dízimo. Está fazendo tudo na ordem errada, porque é primeiro para Deus, não é as sobras. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa, não vou citar o nome porque eu não sei se pode, mas a pessoa falou que quando ela ia separar a oferta, parava as notinhas que estavam mais caídas. Aí um dia o Espírito Santo de Deus falou para ele assim, por que você separa as notas que estão mais caídas? Ah, porque eu gosto de deixar as bonitas na minha carteira. Não, mais bonita para mim. Até isso, olha que loucura. Aí ele falou, nossa, que feio, realmente, se parar para pensar, eu estava me desfazendo das notas feias, uma coisa simples, não era pelo valor, era pela qualidade da nota. Mas até nisso, queridos, e Davi fala sobre dar ao Senhor uma coisa que lhe custe. Não adianta, entre tudo que você tem que fazer, dá para Deus o último. Eu não tenho tempo, então é o último tempo do dia que se dá ao Senhor. Aí faz aquela oração, Senhor, abençoa os meus pecados, confete Satanás, porque ele já está dormindo, na verdade. Tinha 24 horas do dia e quis dar os últimos 10 minutinhos para Deus. Elias exigiu o primeiro pedaço, porque para Deus é o primeiro, querido. Já foi no aniversário, na hora do bolo? Que aí todo mundo fica, para que é o primeiro pedaço? A gente canta, o cordão, puxar. Por que aquilo? Porque é homenagem a quem se dá o primeiro pedaço, é honra. O primeiro tem que ser de Deus, o tempo, o dinheiro, a vida. Elias exige o primeiro pedaço porque quando Deus chega, a premissa precisa ser para ele. Não adiantava ela dizer, eu vou guardar para mim e para o meu filho e não vou dar para Elias. Não adiantava mais, queridos. E se ela fizesse isso, ela ia perder a oportunidade de ter Elias vivendo na casa dela. E não foi só uma vez que Elias trouxe vida para a casa dela, não. Foram duas. A gente continuar lendo o texto, a morte de novo tenta se instalar na casa dela e de novo ela é abençoada por Elias. Então, quando a gente recebe o que Deus envia para nós, tem que receber direito. Eu dou aula para seminarista, vocês sabem, né? E aí, com uma coisa que eu sempre batia na mesma tecla lá. Eu lembro que tinha um pessoal assim, uns recém-chegados, né? Principalmente os seminaristas recém-chegados. Quantas vezes os moços, os rapazes se preparando para o ministério, era professor de EBD, lia a revista no sábado à noite para dar aula no domingo de manhã. Eu falava, não faz isso não.
Faz isso não. Você faz faculdade, estuda, faz uma opção de coisa, se prepara para tudo. Aí para fazer para Deus faz de qualquer jeito? Faz não. Para Deus precisa ser o primeiro, queridos. Precisa ser a premissa. Se vai fazer alguma coisa, aliás, tudo que você for fazer na sua vida, faz bem. Quem não te dá o trabalho de fazer 2 vezes, queridos? Eu aprendi isso na marra. Eu sempre fui a pessoa que tentava fazer as coisas meio que de qualquer jeito, dava errado e fazia de novo. Quem já viu isso? Melhor fazer direito uma vez só. Se é para servir a Deus, então serve direito. Que tem gente que a preguiça hoje tem dominado tantas pessoas que a pessoa nem Satanás serve direito e nem Deus serve direito também não. A pessoa não é nada, é um morno ali. Já viu isso, gente, assim? Elias exige da premissa, porque para Deus precisa ser o primeiro. E aquela mulher no auge da escassez recebe alguém que precisava. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu falei, Senhor, como o Senhor une propósitos. O Senhor precisava alimentar Elias, o Senhor precisava prosperar na casa da viúva. Aí o Senhor promoveu o encontro dos dois e deu tudo certo. Elias comeu da casa dela e ela não viveu aquele período de morte que ela achava que estava para viver. A mensagem que o Senhor colocava no meu coração para eu compartilhar nessa noite era uma coisa muito simples, queridos. E que eu precisei entender isso nessa noite, nessa tarde, e espero que você entenda também. Pare de expulsar o Elias que Deus está enviando para você cuidar. É só isso. Pare de expulsar a provisão que Deus está mandando. O pastor falou do Naamã. A decepção de Naamã é que ele queria que acontecesse uma coisa espetacular, gloriosa, que viesse um anjo, sei lá, espada flamejante, não sei. Que o profeta se levantasse, por ele ser alguém importante, tocasse nele. Mas a tática era mergulho. Quantas vezes, tantas coisas Deus envia de uma maneira que a gente não espera, que vem do nada, de maneira surpreendente. Ele tem as formas dele de trabalhar. Cabe a nós ser obediente e dizer sim, amém. Então, se Deus envia algo para você cuidar, alguém para você cuidar, alguma coisa para você fazer, alguma responsabilidade para você se comprometer, assuma, pegue, faça, porque é daí que vai vir a provisão. Evangelho não é coisa para espectador, não dá para assistir o Evangelho. Não dá para contemplar o Evangelho. Ou você vive o Evangelho, ou você não vive, não tem como não se envolver com o Evangelho. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente chega num ponto de perceber que tipo de problema a gente quer lidar. O que dá para a gente se livrar? O que dá para a gente deixar para depois? O que dá para a gente abrir mão? E muitas vezes, quando a gente chega nesse ponto, a gente deixa para depois ou abre mão das coisas de Deus. Faz isso não, queridos. Parece confuso e louco as coisas que Deus faz. Enviar um Elias para comer na casa que não tem comida. Mas Ele é Deus, querido. Se Ele enviou, é porque o sustento também vai vir dEle. E é tão interessante essa história aqui, é tão linda, que Eliseu, depois no futuro, através da vida de Eliseu, vai acontecer um milagre na vida de uma outra viúva. Só que na vida da outra viúva de Eliseu, a Bíblia conta como foi. Diz que eram vários potes e enchendo e ia multiplicando. Esse aqui nem conta, nem explica. Tem milagre que é tão natural na nossa vida, que invade, que a gente nem sabe explicar. Já viveu coisa assim, que você, no final você olha para trás e fala, mas eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Eu sei que tinha uma cova aberta e agora eu estou vivinho da Silva. Deu certo. Porque eu disse sim e amém para o Senhor. Então, os planos de Deus nem sempre vai ser 1 mais 1 igual a 2. E fique feliz quando na escassez, no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, no momento que você está mais vulnerável, vem coisas até você. Deus confia coisas até você. Eu tenho certeza que em Serepta deveria haver 1 milhão de viúvas, das quais Deus poderia mandar Elias. Mas se mandou para a casa dessa mulher, é porque chegou a hora dela ser aperfeiçoada, da fé dela ser aperfeiçoada. Deus poderia contar com mais outras 1 milhão de pessoas. Levantar quem Ele quisesse. Falar com quem Ele quisesse, fazer o que Ele... Gente, é igual... Outra coisa, esses dias eu fui pregar ali na Eclésia, teve um tempo lá de oração, e me chamaram lá para ministrar a palavra. Aí no final, veio uma menina, uma adolescente falar comigo, ela falou assim, olha,
Minha mãe queria muito vir, mas minha mãe é plantonista, então tá bem quietinha na dela e tal. Mas minha mãe pediu para eu te contar um testemunho. Falei, então conta. Ela falou, minha mãe disse que a última vez que você veio aqui, já tem uns meses já, você orou por ela. Orou por ela. Depois, no final da ministração. E no meio da oração, você colocava a mão na barriga dela e orava. Só que você só orou em línguas estranhas, não falou nada, não entregou nada, só orou. Mas orava ali na mão da barriga da minha mãe. E minha mãe chorou muito, aí eu lembrei imediatamente da mãe dela, porque lembrei do choro. Ela falou, minha mãe chorou muito porque minha mãe tinha acabado de ser diagnosticada com câncer no intestino. E ela pediu para vir dar o testemunho de que os exames seguintes não deu nada. Aí eu fiquei pensando, não que é através da nossa oração, mas olha o tanto de coisa de desdobramento que os nossos sim para Deus têm, que a gente, talvez eu nunca soubesse, eu nunca voltasse lá, ou não encontrasse eu com a menina e tal. Mas por que eu estou contando isso? Porque dizer um sim até para uma simples oração, que parece uma coisa de repente bobinha, pequena para você, pode ter um desdobramento imenso na vida, na vida da pessoa, no que Deus está fazendo, na obra de Deus. A gente precisa parar de dizer não para Deus, pequenos nãos. A gente precisa parar de achar que o que Deus manda a gente fazer é problema, que ministério é problema, que orar pelos outros é problema, que ajudar alguém é problema. Eu fico com agonia quando alguém fala, eu não oro por fulano porque Satanás vai se levantar. Então acabou os intercessores todos. Existe represário? Eu até acredito que existe. Tem algumas guerras que a gente se posiciona que vem dados inflamados. Ok. Mas bem verdade é que Satanás já me atacou sem eu fazer nada. Quem já foi atacado sentado? À toa? Vendo televisão? Então eu prefiro ser atacado orando por alguém. Mais útil. Porque se a gente for entrar para dentro dessa desculpa, então o pastor Ivo larga o ministério, porque ser pastor deve levantar muitas represárias. África, então, nunca mais. Os demônios que voam. A gente precisa parar de se esconder atrás de coisas, das nossas possíveis escassez, para não obedecer a Deus, para não dar continuidade ao plano de Deus. Deus ainda tinha tanta coisa para fazer na vida de Elias. Elias não podia morrer de fome, mas não era só sobre Elias, era sobre a casa dela. Tem coisas que Deus envia para você que não é sobre só o que Ele quer fazer, é sobre você, é para te abençoar. Então para de dizer não para a bênção de Deus. As coisas de Deus não são problema. Tudo na vida, eu falei sobre isso aqui. A gente sempre teve problema, a gente sempre vai ter, as coisas são difíceis. Lidar com gente é difícil. Lidar com nós mesmos. Mas para de dizer que aquilo que Deus te envia é um problema. Elias era a solução para a casa dela. Mesmo que não tenha vindo, escrito assim, solução. Porque seria mais fácil se Elias chegasse com a cesta básica, né? Então, Deus mandou ficar aqui, habitar por esse tempo aqui na tua casa, trouxe aqui esse pão, trouxe aqui esse corvo, trouxe aqui essa carne, trouxe aqui essa água, vou ficar aqui. Às vezes a gente quer a solução pronta assim, né? Elias veio pedir onde havia falta, mas ele tinha o Deus que podia suprir a falta. Se Deus tem pedido algo de você nesse tempo, não diga não para o Senhor. Se Deus tem enviado uma obra que parece ser maior do que você, glória a Deus, isso significa que é você que está se vendo pequeno demais, você é a maior. Você entende isso? Confia no Deus que arquitetou o plano do início ao fim. Confia no Deus que fez o início, o meio e o fim. Ele é assim mesmo, sabe, Regina? Ele trabalha na escassez. Milagre só vira milagre quando há necessidade do milagre. A necessidade do milagre. Então, se tem necessidade, fica tranquilo, chegou a hora do milagre. Para de se arrumar para morrer. Para de se preparar para acabar. Tem gente que se dedica mais quando está acabando do que a vida inteira quando estava funcionando. Para de se dedicar para o tempo que acabou. Se Deus está enviando recurso, é porque ainda tem vida, e vida em abundância, querido. Ele é Deus que faz. Da maneira dele, do jeito dele, que a gente nem sempre vai entender. Mas ele nunca, jamais deixou de prover para um filho. Então para de se esquivar daquilo que Deus tem enviado para você nesse tempo. Se esquiva não. Obedecer é melhor do que sacrificar.
Assuma as responsabilidades que Deus te deu nesse tempo. Cuide das pessoas que Deus te deu para cuidar nesse tempo. O tanto de gente que tem precisando de cuidado em Deus, querido. Não há pastores que dê conta, liderança. A gente está precisando agora de fato ser um corpo mesmo, ser um braço. Vai cuidando. Ah, mas é muita escassez, eu não tenho nem para mim. Prepara para você, prepara para o próximo e Deus vai multiplicar. Cuida de quem Deus está te dando. Se Deus deu a informação para você de que fulano está precisando de oração, de repente não é para você contar para o outro, é para você orar. Elias podia ir para a casa de qualquer outro, mas foi para a casa dela. Deus podia enviar a missão para qualquer outro, mas enviou para você. Então pega isso aí. Assuma a sua responsabilidade, querido. Entra no que Deus está fazendo. Faça parte do que Deus está fazendo. Amém? Você entende isso? Quero fazer uma oração nessa noite. Fique de pé. Às vezes é assim mesmo, queridos. Mas é assim que o nosso Deus trabalha. Porque tem pouco que você deve fazer só para você, não. Continue servindo ao Senhor com o pouco que você tem. Continue colocando Deus em primeiro lugar com o pouco que você tem. Aí você pode pensar assim, mas eu me dediquei tanto e mesmo assim quebrei. Como é que eu vou fazer agora? Aí você pode fazer assim, mas eu dei tanto meu tempo e mesmo assim foi difícil. Continua dando a primeira porção para Deus. Que nada te faltará, querido. Não veio chuva, choveu, não veio colheita de fora, mas dentro da casa da viúva obediente não faltou. Talvez fora ainda continue um tempo aí, ó, de pandemia, de dificuldade, mas dentro da casa do obediente eu creio que não faltará. Continua cuidando do que Deus te envia. Ser fiel no pouco. Deus não é doido. Se Ele te enviou a você, é que Ele vai te dar o suficiente para você sustentar isso até o fim. Até o fim. A Bíblia fala que só mudou o quadro na casa dela quando mudou o quadro do lado de fora. Enquanto não havia provisão de fora, dentro da casa dela continuou. Confie em Deus, querido. Confie em Deus. É estação de confiar. Confie em Deus. Não rejeita o Elias que Deus tem te enviado, não. Não rejeita o que Deus tem te dado, não. É daí que vem a provisão. A solução está aí, nas coisas de Deus. Receba aquilo que Deus tem para você na sua casa, que é aí que vem a prosperidade. Não vem de fora, não vem de outro. Vem do trabalho que Deus te dá. Não é em vão o trabalho do Senhor, não é em vão. Não é em vão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar o meu coração, o coração dos meus irmãos diante de Ti, de quem está aqui, de quem está em casa, e clamar a Deus, para que a gente tenha percepção do que o Senhor está fazendo nessa estação. Quantas vezes, Deus, no meio da escassez, a gente quer fugir de tudo e acaba fugindo dos Teus projetos. A gente quer se esconder de tudo e acaba se escondendo do que o Senhor tem para nós. Mas nessa noite nós declaramos, Senhor, que seremos fiéis até o fim. Ainda que a gente não esteja entendendo muito bem o que o Senhor está fazendo e como as coisas estão acontecendo, mas nós escolhemos confiar no Senhor, Deus. Porque nós sabemos que o Senhor é fiel, Deus. O Senhor é fiel. E o Senhor faz milagres, Deus. O Senhor envia da onde não tem. O Senhor faz nascer na onde não tem. O Senhor abre porta onde não tem. E o Senhor pode fazer isso de tantas formas diferentes. Nós confiamos no Senhor, Deus. Confiamos em Seu eterno amor, Jesus. Confiamos em Tua provisão, Jesus. Confiamos em Ti. Levante suas mãos e declare: eu confio em Ti, Jesus. Eu confio no que o Senhor está fazendo. Eu posso não estar entendendo muito bem, mas eu continuo dizendo sim, porque eu escolho nessa noite confiar no que o Senhor está fazendo. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus.